Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Thaís Lopes, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero continuar falando sobre depressão. O último vídeo que eu postei foi sobre o hospital psiquiátrico, que quando eu internei há 2 anos atrás. Então, hoje eu quero contar pra vocês como eu me sinto hoje, como que eu continuei meu tratamento, se eu melhorei de tudo. Então, vamos lá? Meu cabelo tá aqui, ó, meio rebelde, não quer ficar do jeito que eu deixo, mas vamos lá, né? É o jeito. Então, como que eu me sinto hoje em relação à depressão? Hoje, em julho de 2020, né? Eu posso dizer que eu tô muito melhor. Na verdade, eu tenho ficado muito grata por conta disso, porque eu percebi uma melhora muito grande referente ao ano de 2018 e ao ano de 2019, onde eu tive as piores crises que eu poderia ter na vida. Então, hoje eu me sinto muito bem. Mas assim, eu me sinto muito bem desde quando? Desde que eu saí do hospital psiquiátrico, eu continuei com o tratamento. Me neguei algumas vezes de tomar remédio, porque eu não gostava do efeito que os remédios causavam, né? Então, assim, o remédio psiquiátrico, principalmente, ele não funciona como um remédio pra dor, que você toma e em 6 horas ele faz efeito e você sente melhora. O que acontece? O remédio psiquiátrico, ele tem uma substância que você tomando gradativamente, essa substância vai acumulando no seu corpo e vai fazendo você se sentir melhor. Aí o que acontece? Você acha que tá bem e para de tomar o remédio, como eu fiz. Aí passa um tempo, você piora. Você volta a sentir todos os sintomas que você tinha, você volta a sentir tudo que você sentia antes. Então, assim, não dá pra poder parar o remédio psiquiátrico sem a alta médica. Eu fiz isso muitas vezes, me arrependi, tive sérios problemas por causa disso, sérias consequências, e tive que voltar a fazer o tratamento de qualquer jeito, e aí eu começava do zero. É tipo uma dieta, sabe? Que não adianta você fazer hoje, amanhã você não faz. Então hoje eu vou comer só alface, mas amanhã eu me entupo de batata frita. Não faz sentido. Então eu tenho que gradativamente, todo dia, com responsabilidade, tomar a medicação. Ah, Thaís, mas eu vou ficar pra sempre dependente de remédio psiquiátrico? Não. Porque depressão tem tratamento, tem cura, e o médico ele vai te avaliando e vai com o tempo diminuindo as doses da medicação, trocando por outro tipo de medicação conforme a evolução do seu quadro. Então o que aconteceu? Eu saí do hospital psiquiátrico, naquela época eu tava muito animada, como eu contei, queria fazer mil e uma coisa. Então eu fazia o tratamento psicológico, o exercício físico, que é muito importante. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo, o exercício físico e a ansiedade, como que eles andam juntos um com o outro e um ajuda o outro. Mas aí percebi a melhora e resolvi parar de tomar o remédio. E assim, eu tomava um remédio que era muito caro e aí eu falei, vou juntar o útil ao agradável, né? Essa falsa ideia de que gastar dinheiro com remédio é jogar dinheiro fora, mas não, é investir na saúde. Mas a gente não enxerga isso até você precisar novamente voltar ao médico e tomar os remédios. Então assim, quando eu parei de tomar os remédios, eu tive novamente umas crises bem ruins. Eu ficava na cama o dia inteiro, eu não limpava a minha casa, eu não cuidava de mim, eu acordava e ficava o dia inteiro na cama, às vezes nem a higiene básica eu fazia. É complicado dizer isso, mas era o que acontecia. Então meu marido tinha que chegar de serviço, ele tinha que me levar pra tomar banho, porque você não tem vontade de fazer essas coisas. Aí eu ia dormir já pensando se no outro dia eu tinha que acordar, eu não queria acordar no outro dia. Aí voltava os pensamentos suicidas, voltava aquela coisa toda do mal-estar que você sente quando tá com depressão. Então eu percebi que eu precisava de tratamento. Aí percebi que precisava de tratamento, voltei ao psiquiatra, ele me medicou novamente, tomei mais medicação. E aí melhorei de novo. E o que eu fiz de novo, Thaís?
Parei de tomar os remédios, parei com o acompanhamento psicológico, parei com tudo, falei que tava boa, que eu não queria mais aquilo. E as coisas foram piorando até chegar ao final do ano passado. No final do ano passado eu fiz uma cirurgia, como eu contei no outro vídeo, foi uma videolaparoscopia. Eu tirei um cisto no ovário esquerdo. E depois disso, eu não sei o que aconteceu, mas eu tive uns problemas familiares e eu lembro, assim, especificamente de um dia que eu recebi uma notícia sobre esse problema familiar que eu fiquei sem chão e parecia que a minha vida não tinha saída. Eu falei, gente, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais passar por isso. Então, se esse problema não se resolve, eu tenho que resolver minha vida. Como que eu resolveria minha vida? Tirando a própria vida, né? Esse foi meu pensamento no momento e olha a que ponto a depressão leva a gente. Então, foi onde eu comecei novamente a tentar o suicídio. Acho que eu tentei mais umas 3 vezes. Inclusive, eu tentei dentro do hospital, porque o Anderson me levou pro hospital, mas um hospital normal, porque eu comecei a ter crises dissociativas. Eu não sei explicar direito sobre o que são crises dissociativas, mas quem tiver curiosidade, pesquisa, porque essa crise... Antes, eu tinha crise dissociativa da seguinte forma. Minha mente, ela paralisava num tempo onde eu tinha tido um trauma ou alguma emoção muito forte, então eu voltava no tempo. No final do ano passado, eu comecei a ter falsas convulsões. Não tinha alteração nenhuma neurológica, eu fiz tomografia, acompanhei com um neurologista, fiz ressonância, mas o meu corpo simulava uma convulsão, eu perdia movimento da perna ou de um lado. Então, eu conversei com o meu psiquiatra e ele falou que isso era uma crise dissociativa. Então, assim, olha a que ponto a depressão leva a gente se não tratada. A tentativa de suicídio, a mutilação, a sintomas físicos. E então, você chega no hospital e passa por tudo aquilo. É, assim, constrangedor. E eu sentia vergonha daquilo tudo. Mas não é vergonha ter depressão, tá? Depressão é uma doença comum, como se fosse uma pedra nos rins, que precisa ser tratado e lidar. A gente precisa lidar com a depressão como uma doença normal, não normal de uma dorzinha de cabeça, mas normal de que precisa ser falado, precisa ser tratado e precisa ser lidado de uma forma comum e não como um tabu, entendeu? Porque às vezes a gente fala assim, caraca, não fala sobre depressão não, porque depressão é doença de maluco. Ou então não fala porque atrai. Gente, isso não existe. Depressão é uma doença, assim como qualquer outra doença física. Não vamos esquecer que o nosso cérebro é um órgão e ele adoece. Então, em dezembro eu comecei a tomar uns remédios muito fortes. Dezembro mesmo, do ano passado, 2019, quando eu decidi gravar os vídeos, eu tomei os remédios muito fortes. Eram os remédios que eles me tiravam muito coordenação motora, eu ficava muito impaciente, eles me davam muita irritabilidade, mas eles pararam com as falsas convulsões, com aqueles sintomas que eu tava tendo no momento. Aí em março, quando eu internei de novo pra operar o apêndice, né, que eu tive apendicite, eu parei de tomar medicação psiquiátrica, porque eu já tava tomando muito remédio, eu já tava tomando, eu tava tomando uns opioides fortíssimos, e eles causavam muito efeito, eu fiquei com medo da interação médica, eu também fui imprudente de não ter perguntado ao meu psiquiatra se eu deveria ter continuado a tomar, mas eu parei. Aí, quando eu me recuperei da cirurgia, eu marquei uma nova consulta, nós conversamos, eu expliquei pra ele como eu estava me sentindo, como eu estava me sentindo. Naquele momento que eu fui procurar ajuda, eu estava muito abalada por causa da internação médica que eu tive, por causa da cirurgia, como eu contei no vídeo de apendicite. Vou até deixar aqui no card pra vocês verem o vídeo do que aconteceu pra eu ter ficado tão abalada psicologicamente. E daí eu procurei ele porque eu não tava me sentindo legal, eu não conseguia dormir, eu tenho um problema de insônia e isso me persegue assim há muito tempo. Então ele me passou um antidepressivo e um indutor do sono.
Por quê? Porque eu tava ficando irritada, eu tava ficando nervosa, eu tava ficando sem paciência. E se a gente não dorme, só agrava. Então eu precisava dormir para descansar. O nosso cérebro, ele precisa descansar. Ele tem um período de produção de melatonina que faz você dormir. Mas quando você tem problemas de insônia, essa melatonina ela não é produzida em quantidade suficiente que faça você ter sono. O que acontecia? Eu tinha sono? Tinha. Mas eu não dormia. Às vezes eu tomava um remédio para dormir mesmo. Tarja preta, nem receitado por ele, mas eu podia tomar 8 horas da noite que eu ia dormir 3 horas da manhã. E eu acordava no outro dia já meio-dia, com metade do dia já tinha passado. Aí você acorda indisposta, aí você deixa tudo pro outro dia e não faz nada. Então eu decidi procurar ajuda naquele momento. Então eu acho que hoje ele acertou assim, de todas as vezes ele acertou perfeitamente os remédios que eu tô tomando hoje. Eu tô tomando, como eu falei, um antidepressivo, um indutor de sono, mas são os remédios que eles não me dão efeito colateral de ressaca no outro dia. Eu acordo totalmente disposta, eu acordo totalmente feliz, eu tenho ficado muito feliz. Eu sinto assim que aquela sensação de tristeza crescente que eu tinha dentro de mim, aquela sensação de desesperança. Essa palavra existe? Mas era isso que eu sentia. Eu sentia que não existia esperança na minha vida. Eu sentia que não existia futuro na minha vida. E agora eu sinto, agora eu faço as coisas acontecer. Eu sei que as coisas dependem de mim. E eu não fico sobrecarregada com isso, eu não fico ansiosa com isso. Eu consigo entender que se as coisas dependem de mim, eu preciso organizar e fazer. Aprendi também aqui que o problema do Anderson, o problema da minha mãe, o problema do meu irmão, o problema do meu pai, são problema deles, são escolha deles, e eu não posso interferir, porque antes eu queria abraçar todo mundo, eu queria cuidar de todo mundo, e eu ficava sobrecarregada. E quem me ajudou com isso? Foram os remédios? Não, foi a terapia. Então, eu acho que fazer terapia, procurar um psicólogo, é imprescindível, assim, é fundamental você fazer terapia. Então hoje, Thaís, eu tô me sentindo mal, o que eu devo fazer? Procura primeiro um clínico geral, conversa com ele, pede encaminhamento para um psiquiatra, porque às vezes o plano de saúde precisa de encaminhamento, ou se for pelo SUS também precisa de encaminhamento, ou se você tem uma condição de pagar a consulta particular, já vai direto no psiquiatra, conversa com ele, porque se não for com ele, ele também vai te indicar outros médicos, ele também vai falar sobre outros tratamentos, e procura um psicólogo. Quando for ao psiquiatra, pede um encaminhamento ao psicólogo. Thaís, eu preciso tomar remédio psiquiátrico para fazer terapia? Não. Eu acho que todo mundo na vida, independente de ter uma doença psicológica, uma doença psiquiátrica, você deveria fazer terapia em algum momento da sua vida, porque eu acho que terapia devolve a vida que a gente acha que não tem. A gente começa a perceber detalhes e dar valor a pequenas coisas que a gente não dava. Então, eu aprendi, como eu postei no Instagram. Quem não me segue, vai lá me seguir. A técnica do espelho para autoestima, que foi a minha psicóloga que me ensinou. E isso me deu forças para poder me olhar e me ver diferente. Ver a minha imagem de uma forma diferente, porque eu tava começando a ver uma forma distorcida de mim. Onde eu sempre me via feia, eu não tinha autoestima pra nada, eu não conseguia me olhar no espelho, eu fazia questão de não sair de casa pra ninguém me ver, eu deixava de ir nos lugares por vergonha. Então, gente, isso não é normal, tá? Não é normal mesmo. Então, se no primeiro momento você não quiser procurar um psiquiatra, procura um psicólogo, ele vai conversar com você, e se ele ver a necessidade, ele também vai te encaminhar para um psiquiatra. Então você tem várias saídas, você pode procurar um clínico, pode procurar um psiquiatra, pode procurar uma psicóloga, um terapeuta, ou pode procurar todos eles juntos e fazer um tratamento. O que hoje eu tenho para poder passar de experiência para vocês? Se já estiver fazendo um tratamento, não para por conta própria. Não tenha vergonha do que você tem, não tenha vergonha do que você sente, não tenha vergonha de falar para as pessoas a doença que você tem, porque a gente não tem vergonha de falar assim, caraca, eu tenho sinusite, eu tenho rinite alérgica, tô com dor de ouvido, tô com dor de dente. A gente não tem vergonha de falar disso, e por que então eu deveria ter vergonha de falar que eu tenho depressão e transtorno de ansiedade?
vou falar de novo, precisamos tratar isso como uma doença comum, porque quanto mais a gente fala, mais conhecimento as pessoas têm e mais livres elas se sentem encorajadas a procurar ajuda. Então, se você já passou por isso, se você tá passando, conhece alguém que precisa de ajuda, conversa com ela, incentiva a procurar ajuda, incentiva a procurar tratamento, deixa ela livre, escuta o que a pessoa tem pra poder falar, escuta, assim, não dá conselho não. O único conselho que você pode dar é procurar um profissional. Porque dar conselho de, isso é falta de Deus, procura uma igreja, vai ler um livro, vai correr na praia. Isso não ajuda, gente. Correr na praia não ajuda quem tem problema de estômago. Correr na praia não ajuda quem tem problema de unha inflamada. Correr na praia não ajuda quem tem problema de otite. Nós precisamos de profissionais qualificados. Então, incentive sempre a procurar um profissional da área. Existem canais de apoio para quem ainda não tem condição de ir ao médico ou está aguardando uma data pelo SUS, que a gente sabe que a demanda é grande. Então eu vou deixar aqui escrito o canal de apoio da internet, que você pode ligar, pode mandar mensagem e você vai conversar com um voluntário que está ali para te ouvir, porque às vezes a gente só precisa falar. O Centro de Valorização à Vida, ele é gratuito, só que ele não substitui um profissional, tá? Às vezes é só pra poder aliviar um momento que você tá perdido e não tem ninguém pra poder te ajudar, porque quando eu falo ninguém pra poder te ajudar, às vezes a gente tá cercado de pessoas, mas a gente se sente sozinho. Eu tenho meu marido, eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai, eu tenho amigos, mas muitas das vezes eu me senti sozinha. Então eu ligava pra esse apoio, esse Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, e conversava com pessoas estranhas, mas eles te deixam muito à vontade pra você conversar sobre o que você tá sentindo. E às vezes isso me encorajava a não tentar suicídio naquele momento. Então, sempre também que conversar com seu psiquiatra, peça um número de telefone que você possa ligar pra ele num momento urgente, num momento difícil. E, gente, eu acho assim que a depressão é isso. Ela tem altos e baixos, mas o que a gente não pode deixar de tratar. Hoje eu me sinto muito bem, como eu comecei falando, então, mas eu me sinto muito bem hoje porque eu me trato. Então, gente, o que eu quero falar sobre depressão é isso, que hoje eu me sinto muito bem, mas eu me sinto muito bem por quê? Porque eu procurei ajuda, porque eu continuo em tratamento. Hoje, com a quarentena, né, eu tenho feito a terapia via WhatsApp. Então, sempre que eu preciso, ou semanalmente, às vezes até a minha própria psicóloga ela me manda mensagem pra saber como é que eu tô, se eu sumo, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo. Mas não esqueçam de se cuidar, não esqueçam de olhar pra dentro de si, não esqueçam de cuidar do corpo, mas também não esqueçam de cuidar da mente, porque os dois andam juntos. Então, eu acho que é isso. Esse vai ser, acho que, o nosso último vídeo, pelo menos por esse período, sobre depressão. Eu espero começar agora a falar sobre ansiedade, que a ansiedade todo mundo acha que pode ser frescura, e a ansiedade não é aquele frio na barriga gostosinho, espera de uma viagem ou de alguma coisa chegar. A ansiedade é uma coisa séria. Então nós nos vemos no próximo vídeo. Beijos!